revelação para nós, ou seja, o véu foi tirado, a revelação, né? O véu é tirado, e assim, por meio do Velho Testamento, ali especificamente em Gênesis, nós temos aí o relatório da criação do universo. A criação e a formação do homem, ok? E o pecado de Satanás, o pecado do homem, a sua queda, o desenvolvimento da raça humana e por aí vai, a origem das nações e etc. Temos muita informação no Antigo Testamento a respeito de todas essas coisas. Então é lá onde a gente estuda sobre como Deus formou o universo, como Deus criou o universo, como Deus criou e formou Adão, como Deus, como o inimigo pecou, como o homem pecou e assim, como se desenvolveu a raça humana, né? Ali nós temos ali o desenvolvimento da raça humana ao longo do tempo ali, a origem das nações, como ali na Torre de Babel, nós vemos ali, né, a questão da divisão das línguas e por aí vai, certo? Além das genealogias, né, que também nos ajuda a entender um pouco a respeito de tudo isso. Já o Novo Testamento, ele foi escrito por 9 autores diferentes, né? Contém 27 livros classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertence. Então, enquanto o Velho tinha 39, o Novo tem 27, totalizando 66 livros, ok? Então, são 27 livros classificados em 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? Biografia, ou evangelhos, né? Tem gente que prefere evangelhos do que biografia. Isso aí é uma questão de gosto, né? Não tem nada de errado você chamar biografia. História, epístolas e profecia. Ponto 4. Propósito do Novo Testamento. O propósito central do Novo Testamento é revelar o Filho de Deus e nos trazer as boas novas do reino de Deus, a qual já está entre nós. Então esse é o propósito, certo? Enquanto o Antigo apontava para Jesus e também revelava o povo de Israel e o seu conserto, né? A sua caminhada, o Novo Testamento já tem como propósito revelar Jesus, revelar o Filho de Deus, ok? E nos trazer essas boas novas do Evangelho, porque é por intermédio do Evangelho, dos Evangelhos, que nós conhecemos, né, a trajetória de Cristo na Terra. É lá que está narrada todo o seu nascimento, do seu nascimento até a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Subdivisões do Velho Testamento, amados. Nós temos aqui, primeiro ponto aqui, o Velho e o Antigo Testamento, divisão dos livros. Primeira parte, Lei, Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros. Nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São chamados de Pentateuco. Penta é 5, teuco, lei, certo? A palavra Pentateuco ela é derivada do grego. Pentateuco. Então são 5 livros aí, né? De Gênesis até Deuteronômio. Estes livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e estabelecimento das nações israelitas. Certo? Então nós temos aí a origem na Gênesis, temos a lei sendo dada ali em Levítico, ok? Em Êxodo nós temos ali a saída do povo de Israel do Egito, né? O êxodo deles do Egito, a saída, e assim sucessivamente, tá bom? Deuteronômio é a repetição de diversas leis. Letra B, históricos, são 12 livros. Aí nós temos aí de Josué até Esther. Ocupa-se de quê? Da história de Israel, nos seus variados períodos. Então, durante esses 12 livros aí, nós estudamos a respeito de teocracia, teo, Deus, cracia, governo, então governo nas mãos de Deus, certo? Poder nas mãos de Deus, governo nas mãos de Deus. Então, era Deus quem governava, certo? Por intermédio de quem? Dos juízes. Então, por intermédio dos juízes, Deus governava Israel, tá certo? Então, tivemos esse período da teocracia. Aí por intermédio do juiz, né, de Eude, salvo engano, Eude foi o primeiro, se eu estiver enganado, salvo engano, e o último foi Samuel. Tivemos aí o segundo período da monarquia, sobre Saul, Davi e Salomão, né, embora houvesse um outro rei antes entre Saul e Davi, que foi o filho de Saul, né, mas ele não chegou assim a exercer muito tempo, porque ele foi logo morto, que é Isbosete. Terceiro ponto aí, divisão do reino e cativeiro, né? Terceira divisão dos livros e dos 12 livros. Então nós temos aí, contendo o quê? Ficou faltando um pedaço aqui, amados, mas... tá bem aqui, perdão. Contendo o quê? O relato dos reinos de Judá e Israel. Então ali nós vemos nos livros
históricos, nós vemos aí essa divisão, né, dos reinos, porque sabemos que até então eram 12 tribos, eram 13 na verdade, mas a tribo de Levi não era contada. E José, não existia a tribo de José, existia a tribo dos filhos de José, Efraim e Manassés, certo? Então dava 13 tribos. Só que a tribo de Levi não era contada, então acabava sendo 12 tribos. Então nós conhecemos a história lá da divisão do reino, que existiu o reino do norte, o reino do sul, né? Isso após a divisão de Salomão, de Roboão, né? Nas mãos de Roboão o reino é rasgado. Mas vamos entender um pouco dessa história. Deixa eu explicar aqui para vocês, para quem ainda não leu, para quem ainda não conhece. O que acontece? Salomão ele peca, certo? Lá no fim da sua vida, seu reino é rasgado das mãos de seu filho. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono. O reino era um só. Jeroboão, que tinha tido problemas com Salomão, ele tinha ido embora, tinha se refugiado, salvo engano, no Egito. E aí ele retorna, quando soube da morte de Salomão. Ele retorna e se apresenta a Roboão, e lógico, com o apoio do povo, né? Não foi lá sozinho. E perguntou a Roboão, que era filho de Salomão, e disse assim: vem cá, tu vai aliviar o peso, porque Salomão ele tinha pesado a mão demais sobre o povo, né? Botando eles para trabalhar, botando eles nas obras, que as obras faraônicas, podemos dizer assim, aquelas obras ali que eram cruéis, né? De se executar, mas eles fizeram. Então eles trabalhavam muito ali o povo. Então Jeroboão se apresenta diante de Roboão e tenta convencê-lo, né, a aliviar o peso sobre o povo. Aí o que Roboão faz? Vai tomar conselhos com os sábios, né, os sábios de seu pai, os mais velhos, os anciãos. Estes dizem para ele: ó, alivia o peso da tua mão, porque se tu fizer isso, o povo vai te amar, certo? Aí ele foi tomar conselho com os mais novos, seus amigos, né, digamos assim, de infância. E aí o que ele disse para ele? Rapaz, fala para ele o seguinte: que o teu mindinho é mais grosso do que os lombos de teu pai. E que o teu pai castigou eles com açoites, mas que tu vai castigá-los com escorpiões. Com escorpiões. E ele tomou o conselho de quem? Dos mais novos. Não ouviu os conselhos dos pais. Não ouviu o conselho dos sábios de seu pai. E assim ele fez, ele deu essa resposta para Jeroboão. Com isso, ocasionou uma revolução no meio do povo. 10 tribos seguiram a Jeroboão e fundaram o reino do norte, com capital em Samaria. E apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, seguiram a Roboão, formando o reino do sul, ok? Com capital em Jerusalém. Muito bem, ok? Então foi assim essa divisão dos reinos, do reino de Israel. Então é justamente o que conta esses livros históricos, tá certo? Então, Judá e Israel, eles sofreram também o cativeiro, né? Sendo que Judá, que é o reino do sul, com a capital de Jerusalém, foi conquistado por Nabucodonosor. Isso em 586, salvo engano, antes de Cristo, mais ou menos. E Israel foi conquistado por Salmanassés V, que era rei da Assíria. Isso em 700 e tantos aí antes de Cristo, 721 por aí, mais ou menos, antes de Cristo. Certo? 4 pontos aí dos livros históricos.